Graça e paz, queridos. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida nesta quinta-feira, dia 8/4/2021. Deus seja contigo, com a sua casa, sobre tudo que você for fazer. Bom dia, que a bênção do Senhor possa hoje te fazer ser melhor ainda do que ontem, em nome de Jesus. Amém? Que maravilha poder estar contigo aqui hoje. Hoje nós vamos estudar o livro de Romanos, capítulo de número 12. Quero aqui deixar um comentário para você a respeito de Romanos, capítulo 12. E quero orar com você também, pedindo as bênçãos do Senhor. Amém? Hoje é dia 8 e nós precisamos falar com o Senhor. Vamos fazer isso? Guara, Vitor e a todos que vão chegando, irmã Tereza, a todos vão sendo bem-vindos aí. Compartilha aí no teu Facebook. Enquanto você compartilha e chama outras pessoas, bora lá orar. Pai querido, Deus eterno, nós queremos nesta manhã começar, ó Deus, um dia, começar mais uma quinta-feira, ó Deus, com a tua bênção, pedindo que o Senhor, ó Deus, nos direcione em tudo e nos faça sermos melhores, ó Deus, do que ontem. Nos faça, Senhor Deus, vivermos melhor, ó Deus, a misericórdia, o amor, a bondade, a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Papai querido, venha sobre nós nos fortalecer, nos ajudar, venha sobre nós, ó Deus, nos ensinar tantas coisas que temos que aprender, que precisamos, ó Deus, sermos melhores, e no nosso dia a dia e nas nossas limitações nós não conseguimos fazer se não for pela tua misericórdia. Ó Senhor, nós oramos para que o Senhor esteja presente em nossas vidas, para que o Senhor nos ajude ao sair da palavra dos nossos lábios, haja bênção, haja vitória. Eu oro nesta manhã para que o Senhor alcance, tanto de manhã como à tarde e à noite, mas o Senhor alcance a todos os meus amigos e irmãos. O Senhor os abençoe, o Senhor os prospere, o Senhor desvie da nossa casa, do nosso caminho, todo o Covid, toda a mortandade, toda a praga maligna. Nós repreendemos das nossas vidas, abençoamos o leito, aonde está aquela pessoa enferma, ó Deus, passando por dias difíceis, que o Senhor, ó Deus, possa liberar a palavra de vitória, de cura sobre a vida deles. Senhor, nós oramos para que haja prosperidade, para que as empresas prosperem, as empresas cresçam, as empresas tenham lucratividade, aqueles que são, Senhor Deus, generosos, são almas generosas, o Senhor possa abençoar, possa multiplicar, que haja bênção sobre a vida dos nossos irmãos, que haja realmente a paz do Senhor reinando sobre as nossas casas, que o Senhor habite conosco, que o Senhor transforme a terra árida em terra fértil, que o Senhor faça com que venha se vencer toda luta, toda dificuldade, porque ela pode durar uma noite, mas ao amanhecer nós cremos que há o raiar de um novo sol, de uma nova expectativa e esperança, e nós confiamos no Senhor para isso, em o nome de Jesus Cristo. Declaramos o nosso coração receptível para ouvir a tua palavra agora, em o nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Galera boa, maravilhosa, já está conosco aí vários, e eu queria que você pudesse fazer a gentileza de compartilhar para que outras pessoas possam ser abençoadas. Se você fazer isso comigo aí, nós vamos tocando aqui o barco e Deus vai nos conduzir a um caminho tão maravilhoso. Queridos, eu quero falar com você hoje a respeito de Romanos capítulo 12, e Romanos é rico demais em conhecimento. Romanos tem muito conhecimento da palavra do Senhor aqui, do qual a gente se abastece de tudo que a gente precisa, tudo. Agora do capítulo 12 a seguir, nós vamos ver, sabe, algo extraordinário, porque temos aprendido muito a respeito das doutrinas, daquilo que deve ser o parâmetro de um crente,
nós temos aprendido muito, agora nós precisamos colocar isso em prática. Você lembra o que Tiago diz? Tiago diz que nós devemos não só ouvir, mas praticar. Eu não devo só ser um ouvinte da palavra de Deus, eu devo praticar. Se você está acordando agora, está aí ainda meio que dormindo na cama ou tomando café, aprenda uma coisa: a tua vida vai ter uma maturidade, você vai crescer muito, partindo do princípio de que você vai ouvir, e já diz o texto da palavra do Senhor, de que a fé vem pelo ouvir, e ouvirá a palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus e a pratica. Então você ouve, aprende, você sabe como que tem que ser feito, então agora vamos colocar em prática. E o colocar em prática nos tornará, sabe, a sermos verdadeiros cristãos. Sabe, o colocar em prática nos tornará iguais ao molde. O molde que foi dado ao cristianismo é aquele que morreu e ressuscitou pelo cristianismo. Este é, sabe, o molde que nós devemos lutar para nos parecer com ele. Por isso que somos chamados de cristãos. O que é um cristão? O cristão é um seguidor de Cristo, é aquele que crê na obra da cruz e na ressurreição. Então, se ele crer na cruz, obviamente, ele vai procurar imitar, ele vai procurar se parecer com o homem da cruz, Jesus Cristo. Amém? Dita essas palavras, eu quero dizer para você, o versículo de número 1, capítulo 12 de Romanos, diz assim: suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Por isso digo, pela graça que me é dada para todo mundo que está dentre vós, não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar, senão que pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um a medida da fé. Amém? Se você entende essa introdução aqui, nós vamos entender nesse texto, nós vamos conhecer nesse texto. É muito bom que você está conosco, chegando agora. Fique mais um pouquinho para você pegar o que eu quero deixar aqui explícito nessa rápida analogia do capítulo 12 de Romanos. Sabe, o que eu aprendo aqui que existe, sabe, 4 relacionamentos primordialmente, 4 tipos de relacionamentos que inevitavelmente você vai ter que, sabe, melhorar, vai ter que crescer nesse relacionamento. Primeiro relacionamento, sabe, vai ver que o texto já começa dizendo sacrifício santo e agradável a Deus. Primeiro relacionamento que eu preciso buscar é o relacionamento com Deus. Com Deus. Primeiro relacionamento. Nesse texto vai ser claro 4 tipos de relacionamento que eu tenho que ter. O segundo relacionamento é comigo mesmo. Ou seja, conosco. Eu preciso ter um bom relacionamento comigo. Eu preciso crer, sabe? Eu preciso confiar em mim. Eu preciso, sabe, me autoavaliar e ter sempre, sabe, o quesito de aprovação. Então eu me relaciono com Deus, me relaciono comigo mesmo, me relaciono com os irmãos, é o terceiro, e vou me relacionar com os inimigos. Pastor, eu não tenho inimigo. Ora vista, todo mundo tem um inimigo. Todo mundo tem um inimigo. Não é o inimigo, talvez, que você fala, eu tenho um inimigo de brigar sempre, sair nos tapas com ele. Não é, talvez, esse inimigo nessa conotação. Mas é o inimigo no sentido de opõe-se a nós. Nós somos seguidores do Evangelho. Talvez aquele
que olha para você e faz mal justo de você, e automaticamente crê diferente de você, crê diferente. Então nós temos 4 tipos de relacionamento. Primeiro, nós temos o relacionamento com Deus. Segundo, nós temos o relacionamento conosco. Terceiro, temos um relacionamento com os irmãos, por isso a importância da igreja. E quarto, nós temos um relacionamento com os nossos inimigos, inevitavelmente, tá bom? Então, como eu devo olhar? Como eu devo perceber essas coisas? Quando você olha no início aqui, uma outra coisa eu vou entender dentro dessa introdução, que já está falando de um relacionamento para com Deus. Quando eu olho para o versículo 1 e 2, eu vou entender assim: no meu relacionamento para com Deus, não tem mais o cordeiro todos os dias. Você lembra que na passagem dos israelitas, eles ofereciam sacrifício todos os dias. E por que é que eles ofereciam sacrifício? Porque eles queriam ter um bom relacionamento com Deus. Hoje eu não preciso oferecer mais um cordeiro, eu não preciso matar lá no altar do holocausto, um cordeiro, mas eu preciso apresentar o meu corpo como sacrifício vivo. Então eu não ofereço um cordeiro morto hoje eu ofereço o meu corpo vivo ao Senhor. O que substitui o cordeiro hoje no sacrifício? O meu corpo, as minhas vontades, os meus desejos, tudo isso vai me tornar, tendo um relacionamento bom com Deus. A primeira coisa que eu preciso entender, é que é substituído o cordeiro pela minha vida. Eu ofereço a minha vida, o meu corpo, como sacrifício santo, vivo, agradável ao Senhor, todos os dias. Agora o texto vai dizer assim, não é? Pelas misericórdias do Senhor, de apresentados os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse culto racional é o culto lógico. É o culto lógico, não é só eu falar assim, o culto racional é a razão. Aqui está falando que é a lógica também, o culto lógico, ou seja, eu preciso partir do princípio de que Deus vai aceitar o meu corpo como sacrifício vivo, eu devo apresentar um culto ao Senhor. Ora, vista esse culto, ele, por mais que eu venha à igreja e eu tenho o horário de cultuar na igreja com os meus irmãos congregacionalmente, eu também preciso entender que esta mesma oferta continua 24 horas por dia. Por isso que o texto de João 4 vai dizer que vem tempo tal e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu adoro ao Senhor em todo tempo. Você vem no culto e você canta, você adora ao Senhor, você exalta ao Senhor, mas aí você vai embora e você continua sendo honesto, continua sendo generoso, porque na igreja você ofertou, você abençoou, você foi generoso. Então quando sair, não seja avarento, não seja ganancioso, não seja presunçoso, mas seja o mesmo que estava no culto. É isso que o texto quer dizer. Na questão do culto racional, quer dizer, é a lógica. Porque se eu vim na igreja e eu cumprimentei todo mundo com um sorriso, em casa eu não posso fechar a cara e dizer: vocês não prestam, eu não gosto de vocês, vocês me fazem mal. Não, se você vem na igreja, e se você na igreja é uma pessoa que se relaciona muito bem com todos, a lógica é que você também continue apresentando o seu corpo, sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, sempre. Entende isso? Então o culto, ele tem início, mas não tem fim. Não tem fim. Em todos os momentos eu estou apresentando o meu corpo como, um sacrifício ao Senhor. Quando eu recuso cometer pecado, eu estou apresentando meu corpo ao Senhor. Quando eu, inibo as minhas vontades mundanas, eu quero fazer isso, vou fazer aquilo. Quando eu estou inibindo, eu estou dizendo não ao pecado, eu estou passando a me parecer com Cristo. Automaticamente, o que está acontecendo? A lógica é de que eu
estou, sabe, apresentando o meu corpo ao Senhor. Deus, Ele espera o nosso corpo, a nossa oferta, porém, Ele sabe que nós não somos perfeitos. Ele sabe que nós vamos fazer, mas temos N limitações. Você está entendendo isso? Então, o primeiro relacionamento é o relacionamento com Deus. Paulo está explicando aqui de um relacionamento que eu tenho com Deus. E eu ofereço o meu corpo como sacrifício vivo. Não precisa morrer de novo. Sacrifício vivo. Entretanto, precisa ser lógico. Eu tenho que servir a Deus dentro da igreja como sirvo fora. Eu não posso dentro da igreja ser um crente, fora ser um trambiqueiro, ser vergonha, fora ser, sabe, um cara cheio de maracutaia. Não. O mesmo crente que eu sou dentro da igreja, eu sou fora. Então esse é o sacrifício santo e agradável. Tem pessoas que vêm na igreja e é um, fora é outro. Já diz a passagem aí de um menino que ele disse ao pastor: pastor, eu posso morar na igreja? Já trouxe meu colchão, eu quero morar na igreja. O pastor falou: não, filho, aqui não tem como morar. Nós temos cultos, nós temos, sabe, o uso das dependências das instalações, e não tem como nós, sabe, aqui hospedarmos uma pessoa para morar. E já disse então esta pessoa de que, eu gostaria de morar na igreja, porque na igreja meu pai é uma benção, em casa ele é um demônio. Então, se eu permanecer morando na igreja, eu vou ter um bom relacionamento com o meu pai. Olha que absurdo é isso. Então, assim, às vezes é isso que acontece. Na igreja é uma coisa, fora é outra. Isso é máscara. As máscaras têm que cair. No versículo 3 diz assim, acompanhe comigo: pois eu digo pela graça que me é dada para todo mundo que está dentre vós, não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar, senão pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um a medida da fé. Irmão, você não tem que pensar demais, mas também não tem que se inferiorizar a tal ponto que você começa até a pecar. Tem gente que ele muda demais. Se tem uma coisa que eu gosto de admirar nas pessoas, é assim, é a capacidade que as pessoas têm de manter, sabe, a sua personalidade. Elas crescem, mas elas continuam mesmo. Elas ganharam muito dinheiro, se tornaram ricas, mas permanecem simples como eram antes. Sabe, então essa capacidade precisa ser vista no segundo relacionamento, é o relacionamento conosco mesmo. Eu não posso, sabe, porque tem coisa que vai enchendo demais a minha bola, e aí tem hora que a gente pensa assim, é melhor que exploda essa bola, sabe, porque a pessoa precisa descer, sabe, a pessoa estuda um pouquinho, ela já fica arrogante. A pessoa, ela começa a pregar, ela começa, sabe, numa função da igreja, no ministério de louvor, no ministério, sabe qual o ministério de ensino da igreja, e aí ela já levanta o queixo, e aí ela já se torna outra pessoa. Então assim, irmãos, Paulo está dizendo assim, ei, você não tem que encher tanta bola, as coisas da sua vida não tem que te tornar assim, tão soberbo, arrogante, prepotente. Você tem que manter a simplicidade. Ontem eu falei para você da humildade. Ei, o evangelho do Senhor é construído em cima desse baldrame. Eu não posso, sabe, qualquer coisinha aí me inflando a tal ponto que eu só quero aplausos, eu só quero elogios. Não. Então assim, agora detalhe, tem o oposto dessa questão. O oposto é o inferiorizar-se. Tem pessoa que, eu não sei por que eu vivo, era eu que tinha que ter pego a enfermidade, era eu que tinha que ter morrido no lugar, era eu que, sabe, tinha que estar em tal lugar, sabe, a pessoa começa a olhar para o seu corpo, olha o meu corpo, olha o meu rosto, olha a vida que eu levo. Irmãos, você não pode cometer esse pecado contra Deus. Pastor, o que você está dizendo? Cometer um pecado contra Deus? Sim. Quando você
sabe, rejeita o teu corpo, você está rejeitando o que Deus escolheu e comprou e pagou com preço altíssimo. Você está rejeitando o que é do Senhor. Porque no momento que você aceitou Jesus, você passou a ser uma pessoa com Ele. Ele te aceitou da forma que você é, com a identidade que você é. Aliás, o grande diferencial nosso está, sabe, nessa diversificação. Diversificação é algo extraordinário. No versículo de número 5, o texto vai dizer assim: assim nós que somos muitos, somos um só no corpo de Cristo. Pegou ou não? Pegou? Olha aí, assim nós que somos muitos, somos milhares, nós somos um só no corpo de Cristo. Então a tua identidade é preciosíssima. Se não fosse preciosa, o Senhor tinha feito um monte de gente igual. Um monte de gente igual. Todo mundo igual. Todo mundo alto ou baixo, ou careca, ou loiro, irmão, não importa. Deus tinha feito todo mundo igual. Por que é que Deus deu uma identidade para cada um? Porque Ele se relaciona com isso. Sabe, isso faz a diferença no relacionamento para com Deus. Ele se agrada disso. Por isso você não tem que imitar ninguém. Por isso você não tem que falar assim: eu quero ser uma cópia do fulano, do Beltrano. Eu quero ser uma cópia do... Não, você tem que ser você. Tem gente que vai pregar e aí ele incorpora, sabe, a personalidade do Cláudio Duarte. Às vezes tem gente que vai pregar e ele incorpora a personalidade do Luiz Hermínio. Às vezes tem gente que vai pregar e ele incorpora a personalidade de um assembleiano. E aí ele começa, sabe, pregar como um assembleiano no corpo de um metodista. Isso é muito estranho, irmão. Isso é muito estranho. Tem gente que vai andar e ele quer ter uma postura como uma pessoa que ele não é. Você é simples, você é humilde, não adianta você, sabe, querer ser nariz empinado, tá bom? Então assim, Paulo está dizendo, você não tem que infrar tanto essa bexiga, mas também não tem que murchar demais. Porque tem gente que murcha demais a sua bexiga, do tipo: eu não presto, eu sou o cocô da lagartixa, eu não devia ter nascido, eu sou um erro da natureza. Pelo amor de Deus, você é escolhido por Deus, separado por Deus. Você foi escolhido, separado antes da fundação do mundo. Olha que coisa extraordinária. Deus já sabia de você, de mim, e nos escolheu. Irmãos, tem uma coisa que eu acho absolutamente fenomenal, é essa, sabe, soberania de Deus na escolha, de que Ele nos escolheu e nos formou diferentes para se relacionar conosco. Porque já desconvi que a questão de que somos um, isso é uma característica permanente. Você não tem que falar assim: não, eu não quero ser um com a igreja. Se você não é um, automaticamente você não é igreja, porque é característica da igreja sermos um. Nós somos um em Cristo Jesus. Acabei de ler o texto para você. Cada um tem uma finalidade exclusiva. Aqui Paulo vai começar do capítulo 12 de Romanos, versículo 4 ao 9, ele vai falar de dons. É fenomenal essa parte aqui. Nós gastaríamos uma manhã só falando sobre a questão dos dons. Dons de profecia, que é a palavra pregada, sabe? Ele vai falar de ministério, que é serviço. Ele vai falar do que exorta, que continua exortando. E o que exorta não é só bater, quebrar o pau no lombo do outro. Não, o que exorta é o que, sabe, ele traz capacitação, sabe? Ele traz o ensino, ele encoraja, ele motiva. Esse é o que exorta. Agora tem gente que pega pelo outro lado e acaba de matar. Então, o que exorta, exorta mesmo. O que reparte, tem um dom na igreja chamado, sabe, o dom das doações, o dom de repartir. Tem gente que tem esse dom, irmãos. Tem gente que Deus dá muito porque ele é mão aberta mesmo. O bolso dele não tem zíper, irmão. Ele pega, ele dá, e da mesma proporção que ele dá, ele abençoa. Deixa eu dizer para você, quanto mais você abençoar pessoas, mais a sua alma será generosa. E quanto mais a sua alma for generosa, mais você vai prosperar. Agora não faça isso na permuta. Não faça isso na lei do toma aqui, dá lá. Faça isso com o coração disposto. Faça isso. Ajude, dá no semáforo e tal, mas sempre com o coração disposto.
pegue pessoas de sua família, de seus amigos, da igreja. Não é só abençoar também os que estão à tua volta, porque tem gente que abençoa pessoas com o desejo de ter ali o retorno. Aí você está, sabe, fazendo uma troca. Isso aí não funciona. Não funciona, eu quero levar um presente do meu patrão. Você está querendo aumento, filho. Você está querendo alguma coisa. Se for dar um presente, que seja longe de qualquer tipo de benefício que você busque em troca. Seja de coração puro, tá bom? Se você faz, sabe, as pessoas que te lideram, faça. Mas faça de um coração puro e não esperando nada em troca. Esse é o generoso. Sabe, é dom, está aqui na palavra do Senhor. O que, sabe, reparte com simplicidade. O que governa, qual que é o que governa? Aquele que tem a capacidade de administração. Faça com diligência, não é? E o que demonstra misericórdia, faça com alegria. Quem é o que demonstra misericórdia? O que demonstra misericórdia é aquele na igreja, que ele sempre, pastor, estou sentindo a falta do fulano. Às vezes ele está sentado num culto e ele vê o irmãozinho sentado lá do outro lado. Ele sai daqui e ele vai lá do outro lado para sentar com o irmão. Ele tem, sabe, misericórdia uns dos outros. Ele tem, sabe, um amor uns pelos outros. É um dom isso aí. É um dom e muito mais. Eu digo da terceira coisa, sabe, que eu vejo nesse texto, que é o relacionamento entre irmãos. Aqui do versículo 12 a seguir, 9 a 16, melhor dizendo, você vai ver a respeito de regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, compartindo a necessidade dos santos, sede santos na hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai os que vos amaldiçoam, regozijai-vos com os que regozijam, chorai com os que choram, tende o mesmo pensamento uns para com os outros. Aqui Paulo vai ensinar que o nosso comportamento para com os irmãos precisa ser, sabe, de uma pureza extrema. Eu não posso me relacionar com os meus irmãos querendo tirar proveito. Aí eu faço se ele fizer. Se ele não olhar, eu não olho. Se ele não cumprimentar, eu também não cumprimento. Irmão, você precisa, isso muda você, não muda ele não. Eu tenho aprendido que esse tipo de coisa muda eu. Eu preciso me relacionar bem com os meus irmãos para me mudar, para me transformar. Beleza? E para encerrar, o quarto tipo de relacionamento é o relacionamento que eu tenho com os inimigos. Uau! Esse é barra pesada, não é? Versículo 18 diz: se for possível, no que depender de nós, vivei em paz com todos os homens. Paulo diz: se depender de nós, paz com todo mundo. Paz. Olha o versículo 19: amados, não nos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a vingança é minha, eu recompensarei, diz o Senhor. Ou seja, não vingueis a nós mesmos, a vingança é do Senhor, deixe com Ele é juiz sobre a sua alma. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, alimenta-o, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não sejas vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Coisa extraordinária. Aqui ele nos ensina como eu devo me portar com aquele que me persegue, com aquele que fala mal de mim, com aquele que arranca o cocô do cachorro do lote dele, joga no teu, com aquele que, sabe, critica, com aquele que só fala mal de você pela costa. Então, assim, eu preciso, sabe, agir não na mesma mão, sabe, fez isso, vai levar também. Eu não faço, sabe, trocando. O versículo 17 diz assim: não retribuas a nenhum homem mal por mal. Eu não pago mal por mal, eu pago mal com bem. Sabe, as coisas honestas à vista de todos os homens. Eu sou honesto, independente do que fazem comigo, eu sou honesto. Pastor, é porque fura um pedágio, eu também furo. Não, você tem um novo padrão.
Novo padrão, eu encerro dizendo isso. O versículo diz assim, 2: e não sede conformados com este mundo. Sabe o que o texto está querendo dizer? Eu não posso andar relativamente igual ao mundo. Eu tenho um molde diferente. Eu não tenho o molde do mundo. Eu não ando segundo o curso do mundo, eu ando segundo o curso de Cristo. O texto diz: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Então eu preciso a cada dia me mudar, para que eu me torne parecido com o molde. Qual é o molde? Jesus Cristo. Aí o texto vai dizer assim, aqui tem uma explicação, preste atenção. O texto vai dizer assim: para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Muita gente já, pastor, mas qual é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor é que você faça tudo conforme a Bíblia diz, siga todas as profecias, porque a capa da Bíblia já foi encerrada. Significa que não existe mais profecia além dessa. A maior profecia é a profecia pregada. Esta é a maior profecia, e quando eu torno-me praticante, sabe, aos mandamentos do Senhor, eu passo a viver, sabe, uma novidade de vida. Eu passo a viver no centro da vontade de Deus. Ou seja, é como se o Senhor dissesse assim: filho, procura fazer a minha vontade, andar sobre o padrão que eu estabeleci para os meus. Procura andar no padrão que eu estabeleci para a minha igreja. Então experimentarás qual seja a boa, perfeita e agradável vontade. Pegou? Vamos então encerrar, porque o tempo passa tão rápido. Papai querido, que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre toda a igreja amada, sobre todos os nossos amigos de Facebook, e que a bênção do Espírito Santo, o amor do Senhor, alcance a todos que ouvirem essa palavra, sejam transformados para viver uma vida de plenitude, tendo um bom relacionamento com Deus, conosco mesmo, tendo um bom relacionamento com os irmãos e também e principalmente com os nossos inimigos. Que o Senhor nos ajude e nos torne cada vez melhores para a glória do teu nome. Eu abençoo a todos em o nome de Jesus. Ótimo dia. Vamos romper para a glória do Senhor. Vamos nessa, porque se Deus é por nós, quem será contra nós?